Bom, a gente vai falar agora de um assunto atendendo a um pedido de uma telespectadora enviado pelo aplicativo Você na TV Sergipe. Vamos ver aqui no telão? Olha só o que ela mandou para a gente. É a telespectadora Jamile. Ela falou: por favor, TV Sergipe, faça uma reportagem sobre isso. A população está confusa sobre o uso da ivermectina na prevenção do coronavírus. Obrigada. Bom, pois é, a ivermectina, usada para combater verminoses, parasitoides, sem obrigatoriedade de receita, é a bola da vez nessa procura desesperada por um medicamento que combate o novo coronavírus. O assunto começou a circular nas redes sociais e gerou uma grande procura nas farmácias. E por isso tem muita gente, como a Jamile, que está confusa mesmo. E aí nós convidamos a farmacêutica, representante do Conselho Regional de Farmácia, Larissa Feitosa, para fazer alguns esclarecimentos. Vocês podem participar pelo WhatsApp 981 16 94 48. Bom dia, Larissa. Obrigado pela participação aqui com a gente. Bom dia, Lidervan. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, Lidervan, eu vou começar. Pode falar, pode ficar à vontade. Pode falar. Então, eu queria iniciar falando brevemente sobre a automedicação, né, como primeiro ponto. A automedicação ela é um direito do cidadão. Como assim? Eu como cidadã, você como cidadão, né, nós temos direito de chegar na farmácia, adquirir um medicamento que seja isento de prescrição, um medicamento de venda livre e fazer o uso desse medicamento. É um direito de todos. Só que o Conselho Federal de Farmácia e os conselhos regionais, né, vem numa luta insistente para que a gente consiga fazer com que a população faça uso da automedicação assistida. O que seria isso? Ou automedicação responsável? Seria a aquisição desse medicamento de venda livre, né, de fácil acesso, mas sob orientação do profissional farmacêutico, né, que é o profissional que está ali na ponta, que é o profissional que a população tem acesso e que pode tirar dúvidas, pode, de repente, identificar alguma necessidade que essa pessoa tenha, pode dar algumas orientações não farmacológicas, né, no caso de não usar um medicamento, outras soluções, ou até mesmo de encaminhar ao médico. No caso da ivermectina, por que é que ocorreu esse frisson? Por que é que está acontecendo essa busca desenfreada por ela, né? Na verdade, primeiro, é um fármaco que já existe, é um medicamento que já existe no mercado, como você bem colocou, utilizado para parasitoses, verminoses, piolho, sarna, né? Então, é um medicamento de fácil acesso e com custo relativamente barato. E essa busca, né, por esse uso para tratamento, mas principalmente com a intenção de uma possível prevenção contra a Covid-19, surgiu porque algumas semanas atrás foi publicado um estudo que mostrou que in vitro, o que quer dizer in vitro? São aquelas pesquisas que são feitas em plaquinhas de vidro no laboratório, né? In vitro, quando colocadas células do coronavírus nessas placas e inserida a ivermectina, esse estudo mostrou que a ivermectina poderia matar quase 100% das células do coronavírus, né? Do SARS-CoV-2. E aí começou-se a casar esse movimento. Só que, quando a gente para pensar que a gente está pegando um estudo que foi feito in vitro, que está lá no comecinho dos estudos para desenvolver um medicamento novo ou uma nova indicação, a gente está fazendo o que a gente chama de extrapolação, né? A gente está pegando do início dos estudos e trazendo para a vida real. Para vocês terem uma ideia, para um medicamento chegar no mercado, ou no caso da ivermectina, por exemplo, que é um medicamento que já está no mercado, mas para a gente pensar numa indicação nova dela, são feitas várias fases de estudo. Essa fase in vitro, ela é a primeira parte que compõe a primeira fase. Então, a primeira fase são feitos estudos pré-clínicos, que começa com esse in vitro, né, que no português in vitro mesmo, passa para algumas fases de estudos em animais, e em seguida que é passada para a fase clínica, né, que é a fase de testes em humanos. E essa fase clínica ela é dividida em 4 etapas. 3 etapas antes do medicamento chegar no mercado e a 4ª etapa depois da comercialização. E todo esse movimento, toda essa massificação, né, que propõe esse uso, esses protocolos que não são institucionalizados, né, da ivermectina para a prevenção da Covid-19, na verdade estão fazendo esse salto. Então, não há, Lidervan, né, essa é a primeira mensagem que eu tenho que passar aqui agora. Não há evidência científica que mostre, que prove ainda
que em humanos a ivermectina ela é capaz de fazer esse papel protetor. Uhum. Você chama atenção, né, Larissa, muito importante isso que você falou sobre essas experiências in vitro, porque as experiências in vitro, elas não comprovam o efeito preventivo ou de tratamento em humanos, né? Então é isso que é importante que as pessoas entendam, e por isso está surgindo essa polêmica toda, né? Porque é um estudo muito inicial, né, que está lá no começo, como você bem falou, e que para o uso, é diferente entender o uso da ivermectina, como a gente usava até, como a gente bem colocou, um medicamento antigo, né, e que já era usado para combater parasitoses, verminoses e tal, para associar ele à Covid-19, né, ao combate ao novo coronavírus. É um estudo diferente, é uma situação diferente. Então, por isso está surgindo essa polêmica toda. E você falou um outro ponto importante da automedicação. A gente sabe que as pessoas hoje, justamente para evitando as unidades de saúde, né, para isso, estão muito preocupadas. E aí, a partir do momento que existe um medicamento, né, que está sendo falado, né, rolou esse burburinho todo, né, que a gente tem visto nas redes sociais, e ele não exige uma receita, as pessoas estão fazendo o quê? Comprando para estocar em casa. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa situação, o risco disso. Isso. Primeiro ponto, na verdade, que a gente precisa esclarecer também, líder Ivan, é que a ivermectina não é de venda livre, tá? Ele é um medicamento tarjado e, na teoria, precisa sim de receita médica apresentada. Ele não precisa reter a receita. Exato. Não é como aqueles que a via precisa ficar na farmácia. Mas o ideal é que se tenha, assim, uma prescrição médica apresentar para comprar, né? Isso é importante a gente esclarecer também. Só que a gente sabe que esses medicamentos tarjados, que não necessitam de retenção exatamente, se há uma certa facilidade para adquirir sem, porque na verdade todo o esforço sanitário é mais voltado para aqueles que de fato exigem um controle, né? E assim, e qual é o risco da gente fazer essa extrapolação, líder Ivan, e fazer consequentemente esse estoque em casa? Muita gente pode pensar assim: ah, Larissa, tudo bem, eu entendi que se é um medicamento novo que vai para o mercado, eu não posso pegar dessa primeira fase e trazer para a vida real, porque seria muito arriscado. Mas no caso da ivermectina, é um medicamento que já é conhecido, que a gente já sabe a dose que é utilizada e conhece também as reações adversas dele, o chamado perfil de segurança. Por que não fazer essa extrapolação? É que muita gente está perguntando, líder. Líder, desculpa a intimidade. Não, líder. Imagina. E aí, então por que a gente não pode fazer extrapolação, mesmo quando o medicamento é conhecido como a ivermectina? Porque para cada indicação, cada doença, o medicamento ele se comporta de maneira diferente no organismo, até porque o nosso organismo se comporta de maneira diferente a cada doença. E aí a gente não sabe, na realidade, no caso da Covid-19, qual seria esse provável perfil de segurança da ivermectina, porque ele está atrelado à dose. E aí, quando a gente pega esse estudo in vitro e faz uma proporção, líder Ivan, percebe-se que a dose necessária, teoricamente, para poder atingir esse possível efeito preventivo, seria uma dose cerca de 100 vezes maior do que a que é praticada hoje. Então, já se demonstra ser, talvez, uma indicação em que não se tenha um perfil de segurança, né? Se parece que é necessário uma dose 100 vezes maior, como é que ficam as reações adversas desse medicamento, né? Exato. Então, é muito arriscado a gente fazer essa compra desenfreada, a gente fazer essa estocagem, mesmo que seja para ser utilizada na dose usual, porque a gente não sabe como é que isso vai refletir na toxicidade para as pessoas que estão tomando. Então, é como se a gente estivesse assumindo um risco de se intoxicar, né, com medo de desenvolver os sintomas da Covid-19. É lógico que a gente entende que numa situação de pandemia, né, em alguns momentos a gente entra um pouco em desespero, né? A gente está aqui no Brasil com mais de 1,5 milhão de pessoas infectadas, quase 67 mil mortes, e aí a gente acaba realmente, em alguns momentos, se apegando àquele fio de esperança ou aquela pequena informação. Só que é muito arriscado a gente fazer isso com medicamento, porque medicamento traz consequências graves, né? Medicamento não é um produto que a gente possa utilizar assim de forma indiscriminada. E aí tem um outro ponto também que é muito preocupante, né, Larissa? Só reforçando aí, quando eu falo sobre a questão da receita, né, você bem esclareceu, na verdade não precisa da retenção, né, mas precisa da receita. Isso. Só que infelizmente a gente sabe que muita gente, por quê? Por não haver necessidade da retenção, muita gente acaba conseguindo comprar sem a receita, né? O que é o erro, mas infelizmente a gente vê isso acontecendo. E o que acontece? Tem gente também tomando o medicamento com uma forma de prevenção, né? Também sem ter nenhum sintoma, que é uma outra situação ainda também preocupante, né?
Exato. Na verdade, esse intuito de se utilizar como preventivo surgiu de uma observação, que não foi uma observação com metodologia científica, foi uma observação simples, de que lá na África, nos países da África, em quase todos eles, né, a pandemia, na verdade, as infecções pelo coronavírus, elas chegaram numa quantidade menor. E aí, inferiu-se, mas de maneira, como eu estou falando, não científica, não metodológica, né, pensou-se numa hipótese de que o coronavírus tenha chegado lá de maneira menor, com taxas menores, porque eles já fazem uso da ivermectina para parasitoses. Nos países africanos é muito comum. Só que, Lidervan, é uma comparação perigosa, né? Porque é como se eu dissesse assim, que na Rússia tem menos casos de coronavírus do que no Brasil, porque eles bebem mais vodka do que a gente, por exemplo. A gente não pode fazer essa comparação. Não é porque é um medicamento que eu posso inferir que o uso dele vai causar prevenção, né? Ou vai ser útil na prevenção para a Covid-19. São necessários os testes em humanos, né? Seguindo todas aquelas fases que eu coloquei. É importante a gente colocar também para as pessoas que os testes em humanos eles já começaram. Tem exatamente 3 testes registrados já no mundo, né? Eu não me recordo quais são os países, mas tem 3 testes já registrados em fase de pesquisa clínica, ou seja, em humanos, para a ivermectina. Mas esses 3 testes, eles foram cadastrados agora no mês de junho. Então, são fases de testes que ainda estão no início. Possa ser que a gente consiga, de repente, ter um resultado bom mais lá na frente? Pode ser que sim. Mas também pode ser que não. E aí, eu repito, a gente está, no momento, assumindo um risco de toxicidade que é muito sério, porque a ivermectina, né, se ela for utilizada em doses acima das usuais, ou se o paciente for apresentar intoxicação por ela, ele pode apresentar desde visão turva a outros sintomas mais graves, como taquicardia, que é a aceleração do coração, do coração. Ele pode apresentar problemas de pele, coceira, dificuldade para caminhar, pode apresentar convulsões, falência do fígado, falência hepática, hepatite, pode chegar inclusive a coma. Então é isso, se assume um risco, né, com uma falsa sensação de que vai trazer uma prevenção. E também a gente precisa chamar a atenção para a forma como isso está chegando nas pessoas, né? Todo esse movimento de uma possível prevenção começou a chegar através de redes sociais, começou a chegar através de postagens em Instagram, começou a chegar através de correntes ou mensagens encaminhadas no WhatsApp, sendo que são protocolos que não são institucionais, né? E é uma coisa que a população também precisa saber. Quando um protocolo Lidervan é definido, né, para qualquer doença que seja, qualquer medicamento que seja, ele tem que vir de uma instituição. Ou um protocolo tem que ser estudado e liberado por um hospital, por exemplo, ou por uma sociedade que estuda aquilo ali. Não pode simplesmente um profissional de saúde, porque ele leu um artigo ou porque ele fez uma interpretação, disseminar, massificar um protocolo, né, de um uso off-label, né, que vem do inglês, mas nada mais quer dizer do que fora da bula, né? Então, estimular um uso que não consta em bula, né, massificado dessa forma, né? E na verdade, é isso que vem acontecendo. Você citou aí a questão das redes sociais, ainda tem um outro ponto, as pessoas compartilhando, inclusive, receitas para mostrar que determinado médico receitou isso, receitou aquilo, e isso é muito sério também, porque a gente sabe que existem pessoas e pessoas, né? A indicação de um receituário para cada pessoa, ele vai variar muito, né? Então, não é você pensar, porque um médico fez a opção por receitar, sabe lá por que motivo para um paciente, porque ele tem os argumentos dele, e isso vai servir para você também, né? Então, assim, ficar muito atento a isso. Lidervan, na verdade, o que é que acontece? Os médicos, eles têm sim autonomia para fazer prescrição off-label, tá? É importante a gente colocar isso também. Tanto o Ministério da Saúde, quanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária permitem que os médicos façam uso off-label, mas esse uso off-label é um uso da seguinte forma, como você bem colocou, analisando caso a caso. Né? Muitas vezes o médico faz uso de um medicamento off-label quando um paciente ele faz vários tratamentos para uma determinada doença que não tem resposta, quando essa doença evolui, quando esse paciente às vezes tem alguma comorbidade e outras doenças que dificultem o tratamento dele, e baseado em evidência científica, em fases clínicas já, não em fases pré-clínicas, não in vitro, né? O médico ele tem que justificar esse uso. E o paciente tem que estar, o paciente ou o cuidador, o acompanhante, enfim, o responsável por ele, tem que estar ciente dos riscos.
Então, o médico pode prescrever off-label? Pode, mas existe todo um protocolo para que isso seja feito. E o que o médico não pode fazer é massificar essa informação, é dar publicidade como se isso pudesse ser feito para todo mundo. Então, ok, eu posso ir no consultório médico, de repente ele analisar a minha condição e prescrever ivermectina para mim, por exemplo? Pode. Mas ele não pode publicar, ele ou outras pessoas, né? A gente está falando dos médicos por conta da prescrição, mas a gente sabe que isso foi massificado, né, pela sociedade mesmo, pelas pessoas. E o que a gente não pode é fazer essa publicidade, isso não pode acontecer, porque o uso off-label, ele é o uso restrito, é caso a caso, entendeu? E é isso que está acontecendo, essa massificação dessa informação, e a gente repete que não há evidência que prove que a ivermectina que foi testada ali na placa em vidro, nas células, ela mostre efeito protetor ou até mesmo tratamento para Covid-19. Maravilha. E aí o farmacêutico, ele tem... Pois não, pode falar, e aí o farmacêutico pode concluir. Então o farmacêutico, ele tem um papel muito importante nesse cenário também, né? Porque a nossa profissão nos permite que a gente tenha o poder de escolha no momento da dispensação, né? Nós somos profissionais de saúde e assim como os médicos e todas as outras categorias, nós somos formadores de opinião, Nidervan. Isso é muito importante, né? Então, o que é colocado por um profissional de saúde, normalmente é facilmente seguido pela população por quem confia. E aí, o farmacêutico, no ambiente da farmácia, ele tem um papel extremamente importante para garantir a segurança desse cidadão. O que acontece? Nós somos respaldados por leis, por resoluções do Conselho Federal de Farmácia, pelo nosso Código de Ética, do poder de decisão. Então, um farmacêutico que ele se depara, por exemplo, com um cidadão na farmácia que quer comprar 20 caixas de ivermectina, como a gente já ouviu esse relato, o farmacêutico ele pode decidir sim não dispensar, por exemplo. Principalmente se essa pessoa não tem prescrição médica. Inclusive, é a recomendação que o CRF faz. Se o cidadão ele não tem prescrição médica e ele quer fazer o uso da ivermectina que não tem indicação, que o farmacêutico ele não dispense. Se o cidadão ele tem prescrição médica, né, o farmacêutico faça a avaliação dessa prescrição, ela tenha todo um racional realmente clínico. O farmacêutico orienta esse cidadão, né, com relação aos riscos, né, questiona quais são as orientações dadas pelo médico, confirma se a pessoa está ciente, né, desses riscos, ele pode sim dispensar. Mas aí, para dar uma maior segurança para o farmacêutico, o Conselho Federal de Farmácia, né, e os conselhos regionais, eles acabaram emitindo, através do ato farmacêutico, 2 termos, Nidervan. Isso é importante a gente colocar. 2 termos de responsabilidade. Um termo que ele aplica para o paciente, que de repente é o paciente que está com essa prescrição médica da ivermectina, ou de qualquer outro medicamento de uso off-label, porque a gente está falando dela hoje, mas tem a própria hidroxicloroquina, tem a nitazoxanida, que é aquele medicamento que tem o nome da cantora famosa, né? E tem alguns outros medicamentos que também têm sido utilizados para tratamento da Covid-19 também de forma off-label. Independente de qual seja, o farmacêutico ele pode orientar essa pessoa, esse usuário, a aplicar esse termo de ciência, ou seja, a pessoa ela confirma que ela está ciente dos riscos, né? E aí também o farmacêutico se resguarda com um segundo termo em que ele pode registrar as orientações que ele fez para essa pessoa e registrar qual foi a conduta dele. Se ele se recusou a dispensar, se ele dispensou e se ele acabou encaminhando essa pessoa para um acompanhamento médico, por exemplo. Maravilha, Larissa. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, viu? Atendendo aí ao pedido da Jamile. Obrigado, inclusive, Jamile, pela sua mensagem também. Acho que ficou claro aqui para todo mundo. Obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Bom dia. Nós que agradecemos, Nidervan. Eu queria só frisar que o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, ele está à disposição não só dos farmacêuticos do nosso estado, mas de toda a nossa sociedade, tá certo? Tá certo, obrigado. Bom resto de semana para vocês. Obrigado para você também.